Espero que Deus opere Sua palavra nos nossos corações hoje. Mas eu quero começar logo de cara citando um texto que eu vou pedir para fazer a leitura. É um texto que eu gosto muito desse texto. Toda a minha experiência cristã foi por causa desse texto. Ele é um texto, eu creio que se Deus fosse resumir tudo, as Escrituras, toda ela, em relação à salvação, à nossa vida, como viver, e Deus poderia resumir nesse texto aí. E eu enfatizo muito esse texto aqui. Todas as vezes que eu estou pregando, eu menciono esse texto. Ele é a matriz, que é o texto de Gálatas 2, versículo 20. Eu não sei como que é a sua tradução aí, que tem uma tradução aí que tem que pegar os dois versículos, o 19 e o 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que Cristo crucificado é a solução para tudo. Exatamente tudo. É a solução de Deus para tudo, e fora de Cristo crucificado, Deus não tem nada para ninguém. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isto que muda, que transforma. Cristo crucificado tem poder para transformar uma pessoa de dentro para fora e transformar radicalmente, transformar de uma maneira absoluta. Nós podemos ser mudados, e mudados de dentro para fora, e mudados para valer. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a mudança. Esta é a mudança. Cristo morreu numa cruz, nos fez morrer com Ele para fazer a mudança mais significativa do universo, que é nos mudar de dentro para fora. Se eu sou uma pessoa crucificada com Cristo, também eu posso ser uma pessoa adequada nos meus relacionamentos, todos eles, e principalmente nesse relacionamento que nós vamos comentar hoje, de marido e mulher. Por quê? Porque aí eu posso pedir perdão, porque esse momento vai existir em uma relação. Eu posso renunciar, eu posso abrir mão, porque eu tenho agora as condições para fazer isso. Irmãos, Cristo vive uma vida em mim. Você já parou para pensar? Cristo vive uma vida em mim, e essa vida muda as coisas. Não é religião, não é esforço, não é força de vontade, é o poder da vida de Cristo em nós. Então, se eu e a minha esposa
tivermos a garantia da nossa morte e ressurreição com Cristo, e a vida dele operando em mim e operando nela, aí eu tenho certeza que nós vamos fazer parte da solução e não da confusão. Vamos aprender a viver sem acusação, sem desconfiança, com muita aceitação, nutrindo da comunhão e de um relacionamento amistoso um com o outro. Agora, eu preciso ser liberto de mim mesmo para que eu possa ajudar de uma maneira adequada a minha companheira, minha parceira. E ela precisa também estar liberta, ser liberta de si mesma para poder me ajudar, porque eu preciso. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho. Eu preciso muito da ajuda dela, e Deus colocou ela na minha vida justamente para ser essa ajudadora, auxiliadora. É assim que o texto diz. Então, irmãos, antes de querer que o outro mude, preste atenção, mude você, ou pelo menos analise, verifique se você está mudado mesmo. Então, eu penso que o casal mais adequado no convívio, na convivência neste mundo, é aquele que leva a morte de Cristo ou o morrer de Cristo e expressa a vida de Cristo em seu modo de ser, primeiramente, e também de viver. Se você e eu somos pessoas crucificadas com Cristo e Cristo vive em nós, então, com certeza, vamos ser parte da solução de qualquer relacionamento neste mundo. Então, irmãos, é isso que muda um casal, muda de verdade, tornando-o extremamente agradável. Nós não somos perfeitos, eu nunca preguei isso aqui. Nós não somos perfeitos neste mundo, mas o perfeito, absoluto perfeito, Jesus Cristo, Ele vive em nós e Ele se expressa através de nós. Pelo fato de nós não sermos perfeitos ainda, não estou falando de pecado, são coisas diferentes. Neste mundo, o nosso casamento também não vai ser perfeito. E para dizer bem a verdade, é no casamento mesmo que, na relação conjugal, que as nossas imperfeições vão aparecer, vão ficar bem evidenciadas. Então, como viver em família, né? Como viver juntos? Porque viver juntos nós carecemos mesmo da vida de Cristo. Então, como viver juntos de uma maneira adequada? O casal precisa manter os motivos de uma saudável admiração um pelo outro. Um casal deve se admirar todo o tempo em que ele vive, até o fim. Quando um casal, preste bem no que eu vou dizer aqui, quando um casal se acostuma um com o outro, é comum perder a fineza, a elegância, viu? Quando um casal se acostuma com o outro, a tendência é perder a fineza, a cordialidade desaparece e a pessoa começa a ver só os defeitos do outro, não vê virtudes, começa a ver
mais os obstáculos, dificuldades do que as soluções. E tudo, irmãos, tudo vira motivo de chateação, amolação. O relacionamento perde a graça. Então, irmãos, quando a gente perde isso, começa a surgir a hostilidade. Começa a ficar zangado. E a tendência é aparecer mais o ferrão do que a cordialidade. Isso é comum. E a coisa fica pesada, fica severa. Vai minando, vai atacando, vai retirando a força da comunhão. E aí surge o quê? Surge a rabugice, a chatice, a antipatia um pelo outro. Essa coisa vai tomando conta do coração, a pessoa fica impertinente. Sabe aquela pessoa goteira? Fica insuportável. Vira um casal xarope, rabugento. Isso é horrível. E quando chega na velhice, aí então é que fica insuportável mesmo. Então, irmãos, isso leva o casal a perder o senso de admiração e com isso ele deixa de enamorar-se. O namoro normalmente é uma coisa bem interessante. Bem interessante. Os namorados se admiram e quanto mais se admiram, mais se sentem firmes, seguros. Mas volto a dizer, não estou falando de bajulação, não é disso, estou falando de admiração. Também não estou falando de amor cego, que não vê os erros e defeitos, nada disso. Mas nós temos que cultivar virtudes e também temos que corrigir quando aparecem os defeitos, né? Então, irmãos, a falta de zelo, cuidado, olha, casamento, uma relação tem que ter muito zelo, muito cuidado, porque a falta disso tira a formosura do relacionamento. É como um jardim, você tem que cuidar dele. Se você não cuida, vira matagal, seca. Tem relacionamento que, não estou falando de separação, a pessoa não separa, mas a relação secou, morreu. Não tem isso. A falta de cultivo, né? Tem um texto ali em Cantares de Salomão 2, versículo 15, por favor. Cânticos, Cantares de Salomão 2,15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que desvastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Esse texto, irmãos, vou ler aqui na minha versão também. Peguem todas as raposas e as rapozinhas, pequenininha, antes que destruam o vinhedo do amor. Porque aqui é disso que está falando. Porque Cantares de Salomão fala de uma relação conjugal. Espiritualmente aponta para a relação da igreja com Cristo. E aqui ele fala que tem umas rapozinhas. Essas são piores. Elas são pequenas, difíceis de pegar. Elas entram
e ela destrói o vinhedo. Aqui fala o vinhedo do amor, porque está falando do relacionamento. Não é? Essas coisinhas pequenas que acontecem. É como os pulgões, né? Aqueles insetos pequenos que não é produzido pelo jardim, pelo seu jardim, mas ele vem sobre o jardim e você precisa tirar, porque senão ele vai destruir. Essas coisas que acontecem precisam ser tratadas, e nós precisamos ter habilidades para isso, e Deus, com a sua graça, Ele nos dá, Ele nos ensina como lidar com isso. Então, irmãos, não existe casamento sem diferenças, sem discórdias, sem obstáculos. Mas eu quero dizer o seguinte: podemos discordar, mas não podemos nos agredir. As diferenças são saudáveis, só que ser diferente não é ser antagônico. Precisamos saber diferenciar. Alguém disse, e eu gostei disso, que o casamento é um dueto, não um duelo. Um dueto. Mas dueto não é fácil, não. Dá trabalho você fazer um dueto. Mas o casamento é um dueto. Ele tem que ser. Ele não pode ser um duelo, não pode ser um ringue. Por quê, irmãos? A ideia de casamento, a ideia de Deus, quando Ele colocou isso, a ideia de casamento é expressar, através do casal, a vida de Deus. Então aqui você vê que é coisa séria, seríssima, porque o casamento, a ideia dele é o casal expressar a vida de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus, o amor perfeito de Deus, a fidelidade de Deus. Pense em um Deus fiel. Deus é fiel. Pois é, você tem que expressar essa fidelidade a qual Deus expressou com você, te salvando na cruz. O casamento é para isso. Ele expressa a pureza de Deus, a imagem de Deus, que é Cristo em nós. Então esse é o propósito principal de uma relação conjugal. De uma maneira imperfeita, a união de um casamento representa a união perfeita de Cristo com a igreja. E esse relacionamento conjugal deve espelhar a imagem de Deus. Tem que ser a imagem de Deus. Só que o pecado entrou. Deus criou para isso. Mas o pecado entrou, porque eu estou falando aqui de uma coisa que Deus fez antes do pecado. Mas o pecado entrou e produziu uma baderna. Ele fez uma confusão, uma baderna mesmo nas relações. E aí, irmãos, uma relação que foi iniciada por Deus mesmo, a nível de uma só carne, de uma união, acabou em desunião e acusações mútuas. Você pode ver isso depois em Gênesis, que ali vai mostrar exatamente isso. Um colocando a culpa no outro. Sentimento de controle, ressentimento, lançando mão de recursos de humilhar o outro para assumir a superioridade, uma posição de superioridade. Reações negativas diante dos atos do outro. Ou seja, passou a ser dirigido pelo ego. Me parece que é isso, ou pelo menos muito disso, que nós vivenciamos, vemos na sociedade e também nas relações dos casais. A
queda no pecado tornou o ser humano egóico. Ou seja, o ego, o eu pecaminoso, determina a maneira de ser e de agir de alguém, de uma pessoa. O eu é o pior dos trapaceiros que podemos imaginar. O eu é o grande inimigo que nos domina interiormente. Quando você pensar em inimigos, alguém que se tornou seu inimigo, lembre-se que há um inimigo maior, que é o seu eu, o seu ego. Esse ego se esconde em um lugar em que normalmente nós não procuraríamos. Ele se esconde dentro de nós. E para desentocar esse bicho, só mesmo a cruz de Cristo para chegar nele. Por isso que a proposta de Cristo é a morte do ego, com Cristo na cruz. Por isso que eu citei o texto no início. Já estou crucificado com Cristo. Deus vai na raiz, Ele vai no ponto. E essa é a mudança mais significativa da nossa vida. Então, irmãos, a partir dessa mudança, Deus trabalha com a sua graça, transformando os nossos relacionamentos. Vamos pegar Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe será idônea. Esse texto aqui é para vocês, irmãs. É para vocês. Preste atenção. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Interessante que Deus fez as coisas e Ele disse assim: tudo muito bom. Eis que tudo está muito bom. A nota que Deus deu para a criação foi esta: muito bom. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo Deus dizendo que estava tudo muito bom, Ele olha para Adão, porque Ele disse isso antes. Mesmo dizendo que tudo está muito bom, Deus olha para Adão e diz que não é bom. Tem alguma coisa que não é bom. E o que não é bom? Que o homem estivesse só. E ele disse assim: eu vou fazer uma auxiliadora, uma ajudadora idônea, quer dizer adequada. Pense nisso, as irmãs. Adão precisava de uma companheira, uma auxiliadora, ajudadora que lhe correspondesse. Tudo indica, irmãos, que o próprio Adão percebeu isso quando ele estava dando nome aos animais por ordem de Deus. O texto diz que ele não encontrou nenhuma companheira. Ele não viu ninguém, nada que pudesse servir de companheira para ele. Tem um texto aí em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Entendeu, irmãos? Você está entendendo que
a mulher foi criada por sua causa. Aqui diz o texto, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Quer dizer, a mulher foi criada por causa do homem. Você pode dizer para o seu marido: Deus me trouxe por causa de você. Eu vim para preencher você. Sem eu, você não é nada. É o que o texto está dizendo aqui. Você precisa de mim. E nós, homens, precisamos entender isso, que nós precisamos mesmo. O homem precisa da ajuda da mulher. Por isso que ela tem que ser idônea, adequada. Porque o homem precisa da sua ajuda, principalmente na missão que Deus deu a ele. Por isso, você, mulher, precisa entender isso. Quanto mais cedo você entender, melhor vai ser o seu relacionamento, a sua casa. A mulher trabalha muito. E no nosso tempo, conheço algumas que trabalham bastante. Fora, e quando chega em casa, eu sei que trabalha também. Mas aí o marido chega também cansado, aqui só para ilustrar, e pergunta: o que tem para comer? Ela diz: não sei, se vira, vai lá na geladeira, vê o que tem. Vocês não fazem isso, irmão, eu sei que vocês não fazem isso. O marido chega, pede: passa uma camisa para mim. Todas as camisas estão passadas, mas ele quer aquela que... Aí a mulher diz: passa você. Eu estou falando de coisinhas. E lembra das raposinhas? Eu estou falando de coisinhas, porque tem coisas bem mais abrangentes. E seria muito bom e útil você entender que no casamento um serve o outro. Se você não quer isso, caia fora. No casamento um serve o outro. Se ninguém cede, ninguém é paciente, ninguém é longânimo, aí vai ficar difícil mesmo. Como que é na prática essa relação marido e mulher? Vamos começar aqui com as mulheres. Efésios 5:22. Preste bem atenção neste texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Você pode ler o versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E o 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Interessante aqui, irmãos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como no Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então, eu vou tirar duas palavras aqui desses três textos: submissão e respeito. Diz respeito às mulheres para com seus maridos. Submissão e respeito.
Você vê aí que essa submissão da mulher, irmãs, é uma expressão da sua submissão a Cristo. Daqui um pouco eu vou definir esse termo. Aí diz assim que é uma submissão como ao Senhor. A submissão da mulher a Cristo é diferente da submissão dela ao marido. Porém, a submissão dela ao marido é por causa da submissão dela a Cristo. Portanto, não me venha com lero-lero dizendo que não tem jeito, porque se uma mulher não se submete de acordo com o conceito da palavra ao seu marido, é porque ela não está se submetendo a Cristo. Você viu o texto? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor Jesus Cristo. Então, a esposa submete por amor e obediência a Cristo. Se você não quer se submeter por obediência ou amor ao marido, tem que se submeter por amor a Cristo. De qualquer jeito tem que se submeter. Então, mulheres, se vocês não se submetem aos seus maridos, é porque a coisa está pegando na sua submissão com o Senhor, na sua relação com o Senhor Jesus Cristo. Não? Colossenses 3,18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Aqui já diz assim, como convém no Senhor. Como convém no Senhor, está indicando, ao meu ver, que é o Senhor que vai dar a você essa condição. É a suficiência de Cristo que vai capacitar as esposas a serem submissas, sujeitas aos seus maridos. Por isso que é preciso estar crucificado com Cristo e Ele vivendo em nós. E tudo isso, irmãos, é voluntariamente, dentro de uma relação de amor. Não é um negócio obrigado, não. Então, sobre a submissão da mulher ao seu marido, quero logo dizer que seria bom que nós, maridos, agora entendessem bem essa relação, essa questão. Então, submissão não é inferioridade. Não é inferioridade. Por que não é? Porque a mulher foi feita com a imagem de Deus, igualzinho o homem foi. Então não tem inferioridade nisso. Submissão também não é rebaixamento, não é capricismo, não é servilismo. Muito longe disso, irmãos. A submissão é uma bênção. Você sabe o que é submissão, irmãs? A ideia de submissão é a mulher apoiar e reforçar o seu marido. Isso é submissão. Submissão é isso. É você apoiar. Foi para isso que Deus fez você. Entregou para o homem. E reforçar o marido. Submissão nada mais é do que apoiar, reforçar e respeitar o marido. Então você tem apoiado o seu marido? Tem reforçado o seu marido? Provérbios capítulo 14, verso 1.
A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Irmãs, não fui eu que escrevi esse texto aqui. Esse texto aqui é o próprio Deus, é dele. Eu quero dizer o seguinte: vocês, mulheres, têm a capacidade, conforme o texto está dizendo, de construir uma casa e destruir uma casa, edificar uma casa e derrubar uma casa. Você tem este poder. O que os homens esperam das suas mulheres? O que um homem espera da sua mulher? Que elas os amem muito ou que elas os respeite mais? Uma pergunta, não precisa responder, só para a gente pensar. O que os homens esperam de suas mulheres? Que elas os amem muito ou que elas os respeitem mais? A resposta é respeito, irmãos. Respeito. O texto falou isso. Os maridos gostam de ser respeitados. O que vocês, esposas, acham disso? Desse respeito? Muito importante. O respeito é muito importante. Os homens precisam ser respeitados. Você pode até achar que comigo não é assim, mas é sim. Lá no fundo é assim. Você gosta de ser respeitado. E Deus disse para as mulheres respeitarem os seus maridos. Quando as mulheres não respeitam os seus maridos, elas estão com isso ensinando os seus filhos a não respeitarem a autoridade do marido em casa e na própria sociedade. Vai dar nisso que a gente está vendo aí. Ninguém respeita ninguém. Moleque não respeita mais ninguém, autoridade nenhuma. Isso é muito sério, porque nós temos colhido esse fruto aí na sociedade, né? Então, irmãos, essa rebeldia no lugar de submissão tem deformado a autoridade. Essa posição do marido foi constituída pelo próprio Deus. Em termos de governo na família, o homem é sempre a cabeça. Sempre. Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Preste atenção aqui. Aqui diz o seguinte: o marido é o cabeça da mulher. Ele é. Você vê? Você nasceu assim. Você nasceu com essa responsabilidade. Deus deu a você. Aqui diz que é. Não é que será, não. Não é talvez, não. É. Isso é coisa de Deus. O texto não diz que o homem deve ser o cabeça da mulher. Diz que ele é. Tem mulher que deprecia com palavras o marido e na frente dos filhos. Muitas vezes para ele mesmo. Não se ofendam. Aqui eu sei que vocês não fazem isso. A língua de uma mulher pode destruir a autoridade do homem com suas palavras. Tem mulher que grita o tempo todo, grita com os filhos, grita com o marido, grita com todo mundo. Tem mulher que desvaloriza o marido, até fisicamente. Por isso que não se deve comparar com o marido da outra, porque isso é destruidor.
seu marido é único e foi esse que Deus lhe deu. Eu ouvi uma mulher dizendo o seguinte, que cada uma tem o tirano que merece. Mas se é nascido de novo, não é tirano. E se é tirano, pode deixar de ser, porque pode nascer de novo em Cristo Jesus, crendo que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Provérbios 27, versículo 17. Vamos ver aí se eu anotei esse texto certo. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Eu gosto deste texto. Aqui diz que fala de amigo, mas eu vou colocar aqui marido e mulher. Como ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Aqui fala de uma relação entre amigos, mas vamos colocar marido e mulher. Como o ferro se afia, assim o marido a sua esposa. Para se cortarem, se machucarem? Não. Afiados para cumprir as suas funções, afiados para ficarem melhores. Sabe que faca cega sem corte é horrível. Pega uma faca, não tem corte, está cega, é horrível. Tem que afiar ela. Então, aqui é afiar para cumprir uma função e não para ferir. A Edna, tenho certeza que ela está muito melhor depois que ela casou comigo. Mas espera que eu vou dizer por quê. Porque ela foi sendo afiada comigo. E eu não sou fácil. Eu não sou fácil. Tenho um monte de defeito. Então, irmãos, eu creio que ela hoje, ela aprendeu a ter mais paciência. Ela é bem mais paciente hoje, porque ela aprendeu a ter mais paciência comigo, com os meus defeitos, com as minhas imperfeições. Não estou falando de pecado, são coisas diferentes. Os meus defeitos e imperfeições fez ela ser mais longânima, mais paciente, mais misericordiosa, mais amorosa. Nós fomos nos afiando. E eu espero que quando chegarmos aos 90, estejamos ainda muito melhor. É assim que Deus quer. Mas voltando aqui, mulheres, respeitem os seus maridos. Escutem de verdade os seus maridos, porque tem mulher que não escuta. Não escuta. A tendência dos maridos é falarem pouco comparado com as mulheres, porque elas falam muito. Mas eles precisam de um ouvido, de uma mulher atenta, quando eles quiserem falar. Quando não quer, tudo bem. Mas se ele quer falar, você tem que ouvir. E de uma maneira atenta. Não seja impaciente. Tem mulher que quando o marido vai falar com ela, já diz logo, fala logo. Deixa de embromação. Estou ocupada, fala logo. Outra coisa, seja sincera com o seu marido. Não minta para ele jamais, mesmo que seja algo grave. Não minta. Tem mulher que é interessante, ela guarda muitas coisas em relação ao marido, fica escutando, fala, às vezes não fala, fica escutando, guarda tudo,
fica ali meditando, ruminando, e quando chega aquela chance, ela despeja tudo. Como aquela mulher que começou a discutir com o marido dela às 9 da noite, e discutiram e falou, e o marido quietou, sentou no sofá, ela sentou e falou, foram para a cama, e ela continuou falando. Aí o marido olhou no relógio e disse: é 1h da madrugada. Para um pouco. Ela disse: cala a boca, porque ainda não terminei de falar tudo. Então tem essas coisas aí que atrapalham as raposinhas. Em relação ao homem, a palavra diz que ele é o cabeça. Ele já nasce cabeça, porque foi instituído assim por Deus. Essa, viu, irmãos, é uma liderança inescapável. Não adianta querer fugir, porque tem muitos homens que não querem liderar e tentam escapar, sair fora, porque não é fácil mesmo. Ser cabeça da mulher não é autoritarismo, tá? Não é ser autoritário com ela. Preste atenção. O marido nunca deve usar a sua liderança para sufocar a sua esposa, nem para impedi-la de se expressar. Não pode. A autoridade, do ponto de vista de Deus, não tem nada a ver com autoritarismo. O conceito de autoridade na palavra de Deus não tem nada a ver com autoritarismo, domínio e opressão. Então, ser cabeça da esposa importa em responsabilidade com ela. Aqui que a coisa pega. Ser cabeça da esposa importa em responsabilidade com ela. Significa amar a esposa, porque foi a única coisa que Deus disse para o homem em relação à mulher: ame sua esposa, ame ela. E amar a esposa, como o texto disse lá, como Cristo amou a igreja. E agora o bicho pega, porque como foi que Cristo amou a igreja? Como que Cristo amou a igreja, irmãos? Não foi morrendo pela igreja, se entregando pela igreja? Eu pergunto para você: você é capaz de dar a sua vida pela sua esposa, se for preciso? Porque este é o amor com o qual Deus nos colocou em nós, para que nós nos amássemos. E não é só a esposa, agora que com todo mundo, quer amar com o amor de Deus. Com o amor de Deus. Se você tem a disposição no seu coração de dar a vida pela sua esposa, eu duvido se você vai maltratá-la. Como que eu vou brigar com uma pessoa que eu estou disposto a dar a vida? É assim no cristianismo. Ah, mas aí, pois é, mas é assim. Então, liderar o coração de uma esposa, a esposa significa amar a esposa como Cristo amou, cuidar da esposa, tratar dela e tratar da maneira que você gostaria de ser tratado. E o amor torna tudo prazeroso, tudo gostoso, né? E está no imperativo, tá? Amar a esposa está no imperativo. É uma ordem de Deus. Ah, não tem não. Tem que amar. Até porque o amor é um ato da vontade mesmo. Eu não tenho opção. Eu não tenho opção a não ser amar você. Deus não me deu outra opção. A única opção que eu tenho é amar você. Se você gosta de mim, eu vou amar você. Se você não gosta de mim, eu vou amar você. Se você é meu inimigo, eu vou amar você. Se for meu amigo, eu vou amar você. A única opção que tem é te amar. E isso vai ser bom para mim. E se for a esposa, então, né, aí fica melhor. Pelo menos no meu caso, né?
É um prazer poder amar minha esposa. Colossenses 3,19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Eu acho esse texto aqui tão interessante, porque diz assim: vós maridos amai, imperativo, vós maridos amai a vossas esposas, a vossas mulheres, e não vos irriteis contra ela. Você está entendendo aqui? Não é ela que está irritando você, não é o que o texto está dizendo. Ah, minha esposa está me irritando. Não é isso não. Aqui está dizendo que é você não se irritando com ela. Vós maridos amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Mas é interessante que Deus colocou o amor primeiro. Aí eu não vou me irritar com ela. Não é ela que vai me irritar. Eu não vou me irritar com ela, nem agoniá-la com as minhas palavras grosseiras, ríspidas, e nem tratá-la indiferentemente, nem ironicamente ou friamente. Vou dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Mulher não aguenta, não suporta homem grosseiro. Nenhuma mulher aguenta um homem ríspido contra ela. Presta atenção, hein? Agora, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Da minha parte, eu tenho sempre que escutar Deus, meu Pai, dizendo para mim: meu filho, ame a sua mulher. Como que os homens na prática podem amar suas esposas? Liderando a sua esposa, assumindo suas responsabilidades e funções dadas por Deus, sendo marido, sendo provedor. Não importa o quanto você ganha, se é muito ou é pouco, isso não importa. O que importa é a disposição de trabalhar para prover a sua família. Elogiando a sua esposa por aquilo que ela é, pelos seus trabalhos, até aqueles de casa, porque ela está ajudando você, auxiliando você, assim que Deus disse lá em Gênesis. Não sejam grosseiros com elas. Você sabe qual é o desejo maior de uma mulher? Qual é o desejo maior? Ela tem um monte de desejos, né? Ela tem muitos desejos, mas qual é o desejo maior de uma mulher? É ser amada. Tá? É ser amada. Está lá no fundo. E as mulheres precisam ter certeza do seu amor, maridos. Tá? Sua mulher precisa ter certeza do seu amor por ela. A sua mulher tem que ser prioridade para você. Assim é que eu vejo. Minha prioridade número 1 é Deus, Jesus Cristo. Se eu estiver na comunhão com Ele, fazer alguma coisa para Ele, não adianta me chamar que eu não vou, não. Pode ser o que for, porque Ele é a minha prioridade. E depois dele é a Edna. Fim de papo. Depois é que vem os filhos, depois que vem o trabalho, depois que vem outras coisas. Tá? Então, se a sua mulher, irmãos, se a sua mulher é prioridade para você, se é mesmo prioridade para você, fique com ela. Fique mais tempo com ela. O amor não entra em colapso e nem falência. Acabou o amor. Acabou o amor o quê? Mas o amor de Deus não acaba não.
Não acaba não, vai até o fim. Você sabe o que é amar? Amar é entregar-se por alguém. Isso é que eu tenho que fazer. E submissão é entregar-se a alguém. Você vê? Casou. É casamento mesmo. Jesus nunca fez nada assim à toa. Ele nunca fez nada por acaso, irmãos. Tudo que Jesus fez estava pensado, estava determinado. E ele, o primeiro milagre dele foi num casamento. João capítulo 2, versículo de 1 a 10, você pode estudar depois. O casamento naquela época durava até 7 dias. E em certo momento da festa daquele casamento, o vinho acabou. Não acabou logo de início, lógico, mas o vinho acabou. E se Jesus não tivesse presente ali naquele casamento, aquela festa, aquele casamento, aquela relação seria motivo de piada, crítica, falatório, zum entre as pessoas. Gostam dessas coisas para falar mal quando alguma coisa sai errado numa festa. Mas Jesus estava lá. E Jesus fez algo milagroso naquele casamento. Milagroso para nós, porque para ele aquilo foi muito fácil. Foi a transformação da água em vinho. Jesus produziu o vinho novo, que representa a mudança, a transformação, a alegria, o prazer no casamento. Porque o vinho representa alegria. E é disso que se trata esse milagre. E tem a ver com o casamento. O vinho produzido por Jesus era muito melhor do que o vinho que tinha acabado. Assim é Jesus na nossa vida, irmãos. Se você acha o vinho produzido pelo próprio casal, se você acha isso bom, gostoso, já imagine o vinho produzido por Jesus Cristo, que foi chamado de superior, muito melhor. Então, você pode estar experimentando o vinho, o seu vinho, o afeto que você produz, o amor que você produz, as suas relações, você pode estar produzindo e pode ser bom. Mas eu quero dizer que tem algo ainda melhor, duradouro, que vai fazer as coisas funcionarem do jeito que Deus quer na nossa vida, que é o vinho que Jesus produz. O vinho que Jesus produz supera qualquer vinho que você possa estar experimentando no seu casamento, nas suas relações. Quanto mais nós vamos experimentando desse vinho produzido por Cristo, sabe o que é? A vida dele em nós, ele mesmo em nós. Quanto mais nós vamos experimentando da vida de Cristo em nós, praticando a sua palavra, andando na luz com Deus, sendo transparentes, aí nós vamos experimentar comunhão prazerosa, alegria autêntica, aquela que ninguém tira. Então, esse vinho que simboliza a vida de Cristo em nós. Então, o casal precisa beber desse vinho todos os dias. Você precisa beber desse vinho. Qual vinho? Aquele que Jesus produziu. O que ele significa? Significa alegria, o prazer, a comunhão, a amizade que a vida de Cristo produz em nós. Aí funciona, né? E funciona muito bem.